a União Soviética colapsa, certo? E agora os Estados Unidos são o único jogador na área. Não há ninguém que possa desafiar a supremacia dos americanos. Então, o que acontece agora é que os Estados Unidos criam algo chamado de Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial é baseada no comércio global, mas como os Estados Unidos controlam o dólar americano, eles agora podem controlar algo chamado precificação. Precificação só significa que os americanos podem decidir o valor de tudo, certo? Então, o que os Estados Unidos fazem é criar uma hierarquia de preços. Então, na base de tudo estão os recursos. Acima disso está a manufatura. Depois vem o conhecimento. E então, as finanças. Certo? Essa é a hierarquia de preços para o mundo. Certo? E divide o mundo em uma divisão de trabalho. Beleza, então o que são recursos? Bom, galera, é arroz. Certo, então faz sentido? Rússia, África, América do Sul. O que é manufatura? China? O que é conhecimento? Europa. E o que é finanças? América. Certo, faz sentido? Então, o que vai acontecer é que os Estados Unidos vão transferir sua produção industrial para a China. Certo? Porque é mais barato para a China fazer isso do que para os Estados Unidos. E tudo que os Estados Unidos vão fazer é financiar, entendeu? O que é finança? Finanças nada mais são do que a criação de dinheiro com o objetivo de criar mais dinheiro, certo? Certo, então esse é o sistema que está em vigor. E, a princípio, parece ótimo, porque todo mundo está ganhando dinheiro, né? Certo? Mas há uma instabilidade inerente nesse sistema, ok? E nós vamos discutir toda essa instabilidade ao longo do semestre. Mas, para simplificar, vamos falar sobre os Estados Unidos. O que acontece quando você foca em finanças é que você se torna uma economia especulativa. Você passa a focar em aposta, entendeu? Basicamente, apostas. E isso leva a algo chamado de Grande Crise Financeira de 2008, quando a economia americana entrou em colapso, entendeu? E nesse momento, toda a economia mundial deveria ter entrado em colapso. Então, o que aconteceu foi que todos esses bancos centrais do mundo inteiro se reuniram, com sede na Suíça, no centro de liquidação do Banco do Vietnã, certo? Certo? O órgão secreto onde todas as políticas econômicas são elaboradas. E eles concluem que a única maneira de salvar o mundo é se a China gastar dinheiro. Você entende? Por que temos todos esses arranha-céus? Por que existem tantos aeroportos? Por que existem todos esses trens de alta velocidade? Porque a China, para salvar a economia global, decidiu investir em infraestrutura, certo? E a iniciativa do Cinturão e Rota. E isso salvou a economia global. Agora, depois que a China fez isso, ela acumulou muita dívida, certo? E basicamente a China disse ao mundo, escutem, nós salvamos a economia global, então merecemos um lugar à mesa, certo? Merecemos ser iguais aos americanos. E assim, vamos vender nossos produtos, nossos celulares Huawei em todo o mundo. Vamos competir com os Estados Unidos pela supremacia global. E os Estados Unidos disseram que se dane você, entendeu? E isso levou naturalmente a Donald Trump. 2016, Donald Trump. E a primeira coisa que Donald Trump fez, claro, foi iniciar a guerra comercial entre os EUA e a China. Certo? A China quer ser igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem, não, dane-se vocês, nós vamos destruir vocês. Certo? Então os Estados Unidos tentaram impor sanções à China. Bem, os Estados Unidos tentaram bloquear a China, certo? Então voltaremos a discutir isso mais tarde ao longo do semestre. Bem, então o que aconteceu, claro, foi em 2022. A Rússia invade a Ucrânia. Certo, então o que a Rússia está dizendo é que, você sabe, essa hierarquia de preço, que se dane, ok? Porque adivinha o que acontece, pessoal? Se você não tiver recursos, este sistema não funciona, ok?
Experimente fabricar sem nenhum recurso. Procure ter conhecimento sobre os recursos disponíveis. Tente ter financiamento sem recurso, ok? Portanto, quando a Rússia invade a Ucrânia, está tentando controlar os recursos da Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia juntas controlam 1/3 dos carboidratos do mundo. A África e o Oriente Médio morrem de fome. Sobre grãos russos e ucranianos, ok? Faz sentido? Então agora todo esse sistema está em risco, certo? E o que está acontecendo hoje é que os Estados Unidos estão lutando para salvar o seu jogo. Eles estão tentando lutar para salvar o sistema. Estão tentando lutar para salvar o dólar americano. O dólar. Estão tentando lutar para salvar a sua hegemonia, certo? E a Rússia e a China estão tentando se impor. Então estamos em um momento de reinício do jogo. Tudo bem? Reiniciar jogo. E esse é o mundo em que vivemos hoje. Ok? Tudo bem? Portanto, discutiremos isso ao longo do semestre. Alguma pergunta? Tá tudo claro para vocês? Eu sei que foi muita informação para assimilar, mas vamos abordar os detalhes ao longo do semestre, ok? Vamos analisar os acontecimentos recentes para explicar por que isso está acontecendo. Alguma pergunta? Ok. Portanto, o único propósito dos Estados Unidos, assim como o de fornecer um serviço para a China, é permitir que eles usem os EUA, dólares, certo? Assim, os Estados Unidos podem usar esse jogo para todos. Mas por que a China não faz o mesmo que os Estados Unidos? Como criar esse jogo? Com certeza. Então, podemos prosseguir. Vamos discutir isso durante o semestre, ok? A relação entre a China e os Estados Unidos. Então, lembrem-se de que os Estados Unidos querem que a China jogue esse jogo. Mas eles não podem simplesmente dizer para o mundo: ah, estamos fazendo isso porque somos gananciosos e queremos que a China seja submissa a nós, certo? Então, eles disseram que querem que a China jogue esse jogo porque esse jogo vai permitir que a classe média cresça e vai tornar a China muito mais democrática. Ok, mas isso era só papo furado. Era só uma fraude, muita hipocrisia, certo? Então, agora que a China está nesse jogo, o que ela está tentando fazer é reestruturar o jogo para que seja mais independente. Certo, porque o problema para a China é o seguinte: para jogar esse jogo, o que você faz é pegar recursos, certo? E você criando, fabricando, exportando. Certo, então esse é o papel da China nesse jogo. Este jogo apresenta alguns problemas. O primeiro problema é que os Estados Unidos controlam todo o jogo. Certo? Então os Estados Unidos podem dizer: sabe de uma coisa? Não gostamos de vocês, então vocês não podem mais negociar conosco. Basicamente, eles param. Eles limitam os recursos e limitam o acesso ao mercado. Ok? Portanto, o que a China precisa fazer para sobreviver é diversificar sua economia. Criar mercados fora dos Estados Unidos. Cria cerca de 5 recursos que não dependam dos Estados Unidos. Ok? Então, esse é o jogo que a China está jogando e essa é a ideia do BRICS. Ok? Discutiremos o BRICS mais tarde. Mas o BRICS é um conceito muito diferente, enquanto antes os Estados Unidos tentavam impor suas regras a todos. Agora, a China está apenas tentando criar um sistema que não seja tão dominado pelos americanos. Essa é a mentalidade chinesa. Isso faz Sentido?